Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Olha, na semana passada deu certo, vamos tentar de novo, tá? Só que agora eu vou dobrar a aposta. Triplicar a aposta. Vou tentar fazer 3 vídeos aí numa sequência aí, pessoal, mas tem um motivo, por quê, tá? Vocês sabem que eu faço aqui de coração, blá blá blá, aquela coisa que eu falo sempre. Então, a primeira indicação, que é o vídeo da sexta-feira, agora de manhã, fica sendo, na verdade, um comentário, de novo, que eu acho que eu posso me indignar de vez em quando aqui no canal, né? Caramba, como é que é possível isso? Como é que as coisas, às vezes, podem evoluir? Com tudo que está desenhado para você olhar, se você não olhar também o passado e não aprender com o passado, e não lembrar da história, você vai cometer um erro de novo, né? E eu acho que aqui isso acontece e aplica. Então, a primeira indicação é um comentário sobre um filme brasileiro de 2022, que está na Netflix, na grade da Netflix, que chama Propriedade. Sabe quando você está naquele sabadão preguiçoso, olhando, vamos ver também o que eu vou, não fico só bitolado nisso, pessoal, vamos ver o que eu vou fazer pro vídeo do canal da semana, coisa que vale. Olhei ali, Propriedade, filme brasileiro, eu tenho as minhas ressalvas, todo mundo que segue aqui sabe muito bem quais são. Falei, bom, vamos olhar essa premissa aí, vamos olhar. Um filme com uma classificação etária de 16 anos, mas, enfim, antes de já me prolongar muito nessa entrada, vamos rodar a vinheta primeiro? Deixa eu anunciar o filme aqui e depois da vinheta a gente volta aqui para as minhas filosofadas, tá bom? Então eu vou falar hoje sobre o filme brasileiro chamado Propriedade, ok? Talvez com não tanta propriedade assim, vamos lá para o vídeo de hoje, pessoal, vamos lá, roda a vinheta. Pessoal, eu abri ali a tela da televisão, aí eu falei, bom, capinha, poxa, uma capa diferente, Propriedade, aí estava lá a sinopse. Uma reclusa estilista se enclausura no seu carro blindado para se proteger da revolta dos trabalhadores da fazenda da sua família. Nossa, poxa, que legal. Eu falei, pô, pensando no filme com carros envolvidos e tudo mais, tal, com carro blindado, pensei, eu gostaria, gente, só uma curiosidade, eu gostaria de fazer um filme nesse sentido. Um filme, um carro específico, mais ou menos a lá Super Máquina, mas com uma outra pegada, uma pegada mais, não é só ficção, uma pegada mais misturando um suspense, um terror. Mas esse filme que se propõe como um thriller drama pode até ser thriller, talvez um suspense de leve, mas thriller, não tem essa força energética de thriller, essa dinâmica, não tem. Pelo contrário, gente, um filme curto de 1h30 ali, 1h30 e poucos minutos, e que de um certo momento demora a passar, gente, demora a passar, parece que é uma eternidade. E aí eu faço uma primeira comparação aqui. Eu consegui assistir Oppenheimer, pessoal, 3 horas e pouco de duração de um filme que você não vê passar. Quer que seja pela estrutura do roteiro, pela edição que é colocada no filme, das imagens, da fotografia, do estilo de filmagem, do roteiro, da atuação memorável do elenco estelar que tem no filme, alguns até fazendo eles próprios, mas eles próprios são bons pra caramba, não preciso citar aqui os nomes aqui. Mas enfim, Oppenheimer consegue ter 3 horas e pouco de duração e você não sentir. Esse filme Propriedade, 1h30, parece uma eternidade. Pessoal, como eu vi uma vez um radialista falar o seguinte, é raro no filme o cara falar isso, que Será com Legião Urbana demorava X minutos. E com a Simone parecia que durava mais de 6 horas. Então, é mais ou menos por aí. É complicado. Desculpa quem gosta da Simone, gente. Mas enfim, é mais ou menos isso aí mesmo. É mais ou menos isso. É um filme que parece que foge da sua própria proposta para querer colocar uma coisa mais panfletária do que deveria. Aí perde, quer ensinar alguma coisa, quer demonstrar muita coisa, não demonstra quase nada, pessoal. Então, vamos lá. Por que eu falei em evolução? Algumas vezes eu já falei aqui no canal e eu faço essa recorrência propositalmente, pessoal, porque tem que ter memória mesmo. Você pegar o filme Pagador de Promessas, que é de 1962, pessoal, tem 1h38 minutos, se não me engano, também é parecido o tempo. Parece o Universo dentro do Universo, que é um dos filmes que o único filme brasileiro que ganhou o Palma de Ouro e, né, concorreu e ganhou o Palma de Ouro. E que é sensacional, que foi dirigido pelo saudoso Anselmo Duarte, que é brilhantemente interpretado no Zé do Burro, pelo Leonardo Vilar. Então assim, entre outras coisas, é um universo dentro do universo e é merecido. Filme que é bom, filme que não ficou datado, é clássico, né? Não ficou datado. Filme em preto e branco, bom pra caramba. E te põe a pensar a cada instante por tudo. E sendo brasileiro demais, é universal demais. É impressionante. Olha que coisa louca. Aí você pega um filme como Propriedade, muitos anos depois, e o diretor, me desculpe, tá, não vou nem citar o nome aqui, que não vem o caso, tá, assim, o diretor, ele não consegue imprimir uma história que tem até uma premissa muito boa, que é o quê?
uma pessoa, não é que ela se enclausura no carro, né? Porque sem clausura não dá nem pra você ver a pessoa, né? É uma pessoa que ela tem uma questão de um carro ali que é blindado e que, num dado momento, numa fazenda da família dela, do esposo, na verdade do esposo da família dela, tem uma revolta ali que começa de uma forma muito atrapalhada, que começa com uma forma muito... Parece que falta um pedaço do filme mesmo, ali o roteiro esquece de explicar algumas coisas, explica demais algumas e explica de menos outras. E aí chega uma hora que ela corre para esse carro porque ela tem que fugir, e as pessoas em volta não conseguem acessar, não conseguem fazer maldade com ela, não conseguem retirá-la do carro para cobrar uma questão dela, uma dívida meio histórica que tem ali no movimento, ali, vamos chamar assim. Mas a atriz Malu Gali, acho que é Gali, não sei se pronuncia assim, Malu Gali, que a gente já conhece aí de algumas coisas de televisão e tudo mais, ela faz a Teresa, que é essa mulher, então, que na sinopse fala que é a estilista reclusa ali. É que acontece uma atrocidade com ela, que ela fica com alguns traumas e ela não consegue se soltar mais, ela não consegue se comunicar direito, ela fica com síndrome do pânico, ela fica com um monte de coisa, então ela fica fechada no mundo dela mesma. E essa é a contraposição que faz ali, né? Fechada no mundo dela mesma, depois ela tem que fica obrigada a se fechar num carro. E ela faz esse deslocamento com o marido dela, então da cidade para essa fazenda, e ela chegando, tem uma questão que aconteceu ali. Nessa questão que aconteceu ali, eu vou destacar o segundo e último ator da questão, porque eu acho que é um cara que desenvolveu super bem. Na hora que ele estava ali em tela, era universal, parecia que a coisa ia ser melhor mesmo. Que é o Sandro Guerra, que faz o Renildo. O Renildo é o esposo de uma das pessoas ali que estão ali na fazenda, que são os trabalhadores da fazenda, e essa fazenda, ela vai ser fechada, né? E aí eu não vou falar mais para não dar spoilers, ela vai ser fechada e o pessoal se revolta com essa situação e por isso vão discutir com esse proprietário e tudo mais. Tem ali um pequeno jogo de cena ali que dá até uma construção legal do o que acontece no momento que você vê no primeiro plano, depois o que faz uma volta ali para chegar no mesmo momento. Essa partezinha até que é interessante. E aí o que me interessava tá bom, ela vai ficar no carro e como é que vão ser as coisas? Gente, olha... Antes de chegar em como é que vai ser as coisas, lembra que eu falei da figuração? Tem atores ali que fazem as pequenas partes que eu não sei se eles eram figurantes, eu não sei, gente, mas assim, de um amadorismo. Quem sou eu pra falar, né? Não sou ator, né, formado, mas acho que o ator ele já nasce formado. Tem curso de teatro e tal, enfim. Gente, eu não vou cair nessa seara porque aí eu não tenho conhecimento para isso, mas só como espectador, telespectador, como fã. Mas de uma maneira tão amadora de se fazer que na hora a hipnose vai embora. A pessoa faz um negócio lá, um gestual, que às vezes precisa ser falado, né, gente? Só da parte corporal, da parte física, depende de como a pessoa faz, já vê ali que, sei lá, se tem que ter as técnicas ou não, mas não é legal, não é natural, não tem o talento envolvido, então se perdeu várias vezes. Mas o próprio roteiro dá umas engasgadas aí para querer contar uma coisa no final das contas. É simplório, é filmado de forma simplória, tem horas que parece até um novelão, parece até que não é cinema, parece que é uma câmera realmente amadora, filmando de um jeito amador. Mas foi proposital. Não caiu nessa não. É que não foi bem feito mesmo. E aí aquilo vai perdendo o filme vai ficando longo. É aquela história que eu falei de Oppenheimer, né? Einstein explica, né? Só pode ser Oppenheimer não, mas Einstein explica. É aquela coisa que parece que aquela 1h30 vai demorando, para chegar numa conclusão bastante interessante, vamos chamar assim. No final, a conclusão que tem um furo ali, antes do final, que também já quebra, mas faz o final ficar interessante. Uma história que deveria ter, no máximo, 40 minutos. Para contar aquilo que contou ali, 40 minutos você contava redondinho, ficava um conto ao invés de um filme, vamos chamar assim, né? Se alongou demais para ser um filme, vamos chamar longa-metragem, que não entrega o que se propõe e que nos enrola demais para chegar a um final bem drástico, um final que eu acho que realmente, pelo final, vale a pena, que você fica pensando um monte de coisa. E não vou aqui entrar, o filme pode querer realmente dizer um monte de coisa, mas como produto cinematográfico deixou muito a desejar. Isso na mão de um cineasta realmente, alguma coisa assim, transformava em algo bastante brilhante, tá, pessoal? Porque a ideia não é ruim, a ideia é boa. E esse conflito dessas caças, esses dois universos de pessoas, a gente às vezes não para pensar, cai na mesmice. É bom isso aí no filme, essa reflexão é boa no filme. Se ela é melhor conduzida, olha, entregava uma obra-prima, viu? Porque fica aquela coisa, né, do vidro blindado, não deixar que essas caças, esses universos se encontrem realmente. É como se aquilo realmente fosse impenetrável, não pudesse haver nenhum tipo de concordância, de discussão para chegar a um lugar comum, de convergências, não há. Então o bloqueio que o carro se propõe entre as duas realidades é uma coisa muito louca.
E coincidência ou não, a gente vai cair nessa semana que a live do canal vai falar de apocalipse, né, de mundos, como de Fallout, que tem a destruição lá nuclear, e do próprio The Walking Dead, que é apocalipse zumbi e tal. A gente vai falar sobre isso mais uma vez aqui, e no decorrer das indicações vai ter mais um spin-off da The Walking Dead, vai ter uma questão falando sobre um isolamento numa cabana. Então as coisas acabam que sem querer se juntaram ali, ou não sei se por querer, mas enfim, eu não estava procurando fazer isso e ficou assim. Acho que eu achei interessante fazer 3 vídeos. Então assim, uma outra coisa que eu queria falar é que tem uma hora que de fato a atriz não é amadora, longe de ser amadora, mas acontece uma coisa muito estranha. Ela fala de um jeito que eu tô meio surdinho do ouvido direito, mas mesmo aumentando o volume, você não consegue entender. A dicção dela não é boa para aquilo que ela quer fazer. Você quer fazer um tipo, você quer falar com algum tipo de sotaque, você quer carregar alguma coisa a mais na brasilidade, né, de tantos sotaques, de tantas formas diferentes que a gente tem de falar aqui no Brasil, mas você pode ser claro, mesmo com sotaques, dialetos, gírias de cada sociedade ou de cada país, tudo mais e tal. Acho que você tem como falar isso de forma clara. Mesmo que eu não entenda o que você está querendo dizer, mas eu escutei a palavra que você falou. E ali tem uma hora, sem brincadeira, gente, tem um diálogo ali de uns 3, 4 minutos, você não consegue saber o que a moça tem que colocar na legenda, você não consegue entender o que a senhora está falando. Por quê? Porque fica com uma má dicção, uma coisa, olha, gente, de uma falta de preparo assim que é assustador. Então aí eu fiquei pensando assim, qual é o tipo de panela, qual é o tipo de conchavo, qual é o tipo de patota que um cabra tem que fazer para fazer um filme desse, gente? Porque, querendo ou não, custa um dinheiro, custa grana, não é pouco, não. Não é pouco, é só para pagar os atores, para pagar a locação, pagar material de filmagem, tudo, para distribuir. Não é fácil, não é fácil. Quem consegue, né, gente, pegar uma grana dessa para produzir, às vezes, coisas que são muito, assim, gente, eu não consigo falar outra palavra, muito amadoras, né? Mas eu tô falando com a maior boa intenção mesmo, que o inferno tá cheio, mas tô falando com a boa intenção. É muito louco isso, é muito louco. Eu fico muito, às vezes, pensativo, assim, como alguns, inclusive, aí, que tiveram até grandes bilheterias, mas, gente, é como diz aquele provérbio português, né? Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. É mais ou menos por aí. E acaba sendo isso aí, né, pessoal? E com esse dito popular, dito isso, eu vou ficando por aqui agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio aos vídeos do canal e com aquela propriedade, né, e sem deixar ninguém enclausurado nem sozinho, vou deixando aquele valeu pra vocês. Valeu, pessoal, valeu. É a parte que te cabe deste latim.